Afinal, a doença de Crohn pode virar retocolite ou a retocolite pode virar doença de Crohn? A gente está aqui hoje no nosso canal, em que toda quarta-feira tem vídeo novo sobre os principais assuntos da proctologia, sem tabu, sem julgamento. E a gente vai falar sobre esse assunto, que é uma dúvida muito comum de vocês nas doenças inflamatórias intestinais. E por isso que eu quero que você venha aqui, segue a gente aqui no canal, lembrando que a gente tem nossas outras redes, a gente tem o Instagram e TikTok com conteúdo diário, temos também o nosso site com conteúdo toda sexta-feira e também a gente tem o nosso podcast com conteúdos novos toda segunda-feira, além do conteúdo aqui também do YouTube toda quarta-feira. Então segue a gente nessas redes. Mas vamos voltar então a esse assunto tão polêmico que vocês sempre me perguntam. Lembrando, gente, que doença de Crohn é uma doença imunomediada de cunho autoimune, assim como a retocolite ulcerativa. A gente não tem uma causa para essas doenças, elas podem acontecer em qualquer momento da vida. Geralmente o paciente tem uma predisposição genética e aí ele vai ter alguma coisa que vai fazer com que tenha o início da manifestação de sintomas. Então pode ser uma infecção, pode ser, por exemplo, a gestação. Então alguma coisa vai fazer esse paciente começar a manifestar os sintomas. E aí os sintomas são gastrointestinais, dor na barriga, gases, sangramento nas fezes, emagrecimento, diarreia, falta de apetite. Não necessariamente o paciente vai ter todos os sintomas de uma vez só, por isso que é tão difícil a gente fazer o diagnóstico. Então, inicialmente, os sintomas são muito inespecíficos, né? Então, esse paciente vai fazer toda essa jornada até ter um diagnóstico. E por que é tão difícil a gente saber se é doença de Crohn ou retocolite ulcerativa? Primeiro, porque não existe um exame falando é retocolite, é doença de Crohn. Positivo para retocolite ou negativo para retocolite e vice-versa. Então, lembrando que a retocolite ulcerativa é uma doença que ela afeta principalmente, o intestino grosso e o reto. E aí a gente vai ter o acometimento de toda essa parte do intestino grosso. Ela vai acometer principalmente as camadas mais superficiais do intestino, não acomete todas as camadas profundas do intestino. E aí a gente vai fazer o tratamento principalmente com comprimido, supositório. Nos casos mais graves, às vezes a gente precisa utilizar sim um remédio na veia, um remédio em forma de injeção ou até mesmo operar esse paciente, né? Agora, a doença de Crohn, ela é uma doença que vai acometer da boca até o ânus. Então ela vai pegar a boca, o esôfago, o estômago, o intestino fino, o intestino grosso e também o ânus. Além disso, é importante que a gente entenda que a doença de Crohn, ela acomete todas as camadas do intestino, não só a camada superficial. E quando a gente vai comparar também o padrão de inflamação da retocolite e da doença de Crohn, a retocolite ela sempre vai ser uma inflamação contínua. A doença de Crohn não, sempre vão ser inflamações salteadas. Então a gente tem essas diferentes apresentações. Porém, o que acontece é que nem sempre no primeiro momento a gente consegue falar se é Crohn ou retocolite. Alguns pacientes, inicialmente, eles têm uma inflamação, por exemplo, só no intestino grosso. E aí, depois de alguns anos, eles começam a apresentar uma inflamação no intestino fino. Então, em alguns casos, pode sim ser que o paciente apresente sintomas muito sugestivos de retocolite ulcerativa, mas que ele comece a ter inflamação em outros locais e a gente descobre que, na verdade, ele tem uma doença de Crohn. Por isso que é tão importante a gente entender que essas doenças são doenças crônicas, ou seja, são doenças que não têm cura, são doenças que precisam de acompanhamento para a vida toda. A gente faz exames a vida toda para esses pacientes, né? Então, a gente tem que ter esse acompanhamento, fora que se a inflamação ela fica por muito tempo sem ter um controle, sem ter um tratamento, isso aumenta em muito a chance de desenvolver câncer de intestino. Então, é difícil sim a gente saber se a doença de Crohn ou retocolite, a gente tem essas diferenças, mas nem sempre no início da doença, no início da inflamação, essas diferenças estão assim tão óbvias para a gente falar que é uma doença de Crohn, uma retocolite. Então, o paciente pode sim iniciar com um diagnóstico e depois mudar de diagnóstico. O paciente, em geral, ele tem esses sintomas inespecíficos, são sintomas muito parecidos, então por isso que é tão difícil a gente também fazer essa diferenciação e às vezes o paciente fica aí perdido, sem entender o que está acontecendo, até chegar num profissional que é especializado, que desconfia que ele tem uma doença
inflamatória intestinal. Então não é todo profissional que sabe fazer o tratamento dessas doenças e o diagnóstico correto também dessas doenças. Finalizamos aqui o nosso vídeo de hoje. Eu aguardo vocês na próxima quarta-feira com mais assunto da proctologia, sem tabu, sem julgamento, para você melhorar a sua saúde intestinal e a sua saúde anal. Então vamos juntos por esse autocuidado.